bem-vindos ao podcast Além do Cartão, o podcast do Núcleo Jovem da Enfle CDL São José. Hoje estamos aqui comigo, Beatriz, da BF Marketing Studio, o meu co-host, Diogo Besfontana, ele que é diretor do comércio da CDL e também dono da Madeireira União, Milon Acabamentos e mais algumas empresas que tem no portfólio. Bora. Bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, Bea. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é uma mulher, tem 32 anos, tem uma história de superação incrível. Ela está 8 anos à frente da rede de franquias mais massa de Santa Catarina. Maria Eduarda Gonçalves, CEO do Massa Viva. Bem-vinda. Oi, gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e poder bater esse papo. Legal. Duda, quero começar já falando de coisas pesadas. Vamos lá. Vamos lá. Conheço a Duda há um tempo e eu acredito que a gente pode falar de alguns assuntos que vão ser bem importantes e interessantes para esse público que está ouvindo a gente. Pessoal que é empreendedor ou que está começando um negócio, que está nesse trabalho, aprendendo um pouco mais sobre isso. E eu quero ver contigo, Duda, um pouquinho sobre a tua sucessão. Porque não foi uma sucessão normal, foi uma sucessão atípica, né? Tu tá com 32 anos, o Massa Viva tá com 39 anos, é isso? E 33. 33 anos, Isso. Então, Massa Viva tem mais tempo de vida do que a tua vida em si. E como que foi essa sucessão? Pois bem, primeiro de tudo, eu acho que vale explicar que eu sou filha única, né? Então, eu estava fazendo o curso de administração, eu cresci dentro da empresa, já que ela nasceu antes de mim, né? Então, a empresa sempre foi na nossa casa, né? E eu tive esse contato direto, fui criada no meio do trigo, como meu pai dizia, né? E, pois bem, acabei me formando em administração e logo que eu me formei, o meu pai adoeceu. E nesse processo de tratamento dele, né, ele precisou de um apoio na empresa e eu entrei, né, aos poucos, conhecendo o terreno, né, entendendo um pouco como era a gestão dele e tudo mais, mas nesse breve período de tempo, infelizmente, ele veio a falecer, né, que é algo muito pesado na vida da gente, né, perder um pai, e além de todo esse processo de perda, de problema de saúde, teve a questão da empresa em si, né, que estava num momento, assim, financeiro muito difícil. O meu pai sempre teve esse pique de empreendedor, de visionário, mas essa parte de gestão, né, ele nunca foi a área dele, sabe? Ele não se especializou, né? Ele gostava muito do operacional, da criação, da cozinha, porém a parte do administrativo ficou um pouco de lado, né? E isso trouxe muitos problemas para a empresa, né? A gente chegou quase a fechar as portas mesmo. E nesse momento financeiro difícil, foi quando meu pai faleceu e eu tive que assumir. Então, foi algo muito brusco, né? E também muito pesado, assim. Então, eu aprendi muito nesse tempo. Acredito que se eu tivesse pego uma empresa redondinha, bonitinha, numa vida de herdeira, talvez eu não tivesse construído essa casca grossa e todo esse aprendizado, né, que eu desenvolvi ao longo desses 8 anos tocando a empresa, sabe? Duda, Jô, quer Quero. fazer uma pergunta? Vai. Total, vamos lá. Ô, Duda, e nesse cenário, que eu acredito que foi bem desafiador, tinha alguns funcionários mais assim, que tinham a cultura já da empresa, que te ajudaram nessa transição? Tinha alguns funcionários, tipo o braço direito, que era do teu pai, que te ajudaram nessa tua entrada na empresa? Como é que foi? Sim, eu tenho tios, né? Tenho 3 tios que participam diretamente na parte operacional. No escritório eles não participam de forma alguma, né? E além disso, a gente sempre desenvolveu uma cultura muito forte dentro da empresa, assim, de uma família mesmo, né? O meu pai sempre valorizou muito as pessoas e é por isso que eu trouxe esse legado dele e a gente tem funcionários hoje de 15, 20 anos. Então, mesmo depois do falecimento do meu pai, uma grande parte da equipe permaneceu comigo. E isso é muito legal, sabe? Porque, assim, a gente consegue ver o quão importante é essas pessoas que carregam a história, né, da empresa. Por exemplo, agora quando a gente reformulou os produtos, a gente queria trazer essa receita lá de trás, de quando iniciou, né? Porque a gente sabe que ao longo da história o produto vai se adaptando, vai ficando moderno, a gente vai querer usar os ingredientes que são mais seguros, que isso, que aquilo, que a indústria nos vende. Então a gente reformulou os produtos para voltar como era lá atrás, mais artesanal,
mais natural, temperinhos caseiros mesmo, né? E foi muito legal, assim, quando um funcionário lá de 15 anos atrás provou e falou assim, nossa, agora sim, agora esse calzone tá que nem quando a gente fazia lá, que a gente produzia o calzone todo dia, ele não era congelado. É isso aqui, é a essência da Massa Viva. Então, pô, olha que bacana tu trazer tu ter dentro da tua equipe uma pessoa que iniciou lá a empresa, sabe? E traz a essência, traz um pouquinho do seu Aires, de toda a história e nos ajuda a trazer esse legado, né? Esse reconhecimento da marca, né? Essa melhoria. Então, isso é muito bom, sabe? E, além disso, assim, o fato de eles participarem no dia a dia com a gente, saber ter a confiança nesses funcionários, sabe, não tem preço, né? Hoje em dia a gente vê que uma das maiores dificuldades das empresas é contratar, reter funcionário, né? E a gente construir isso dentro da empresa é algo muito valioso, né? Então a gente sempre que pode valoriza, faz festa, se reúne, bate um papo, compra uma comidinha, constrói esse dia a dia gostoso, né? Que faz os funcionários se sentirem parte da empresa e quererem continuar por muitos e muitos anos, sabe? Isso, e até primeiramente parabéns, né? Porque imagino que numa situação dessa possa ter acontecido um momento de desconfiança por parte deles, né? Tipo, imagino também, né? Só achismo meu, que a perda do CEO na época, tipo, vem uma insegurança, será que uma vai certa fechar? insegurança, será que vai fechar? Como é que vai ficar minhas contas? Uhum. E aí eu acredito que, e parabéns pela tua habilidade em manter esses talentos, né? Uhum. Porque tu deve ter tido uma transição ali, todo o teu jeito de conversar com eles, manteve esses talentos. E quando tem uma empresa assim que mantém esses valores, funcionários antigos, até ajuda na captação de nova mão de obra, porque eles ajudam a trazer outros funcionários, né? Ajuda a trazer algum parente para trabalhar, porque é uma empresa boa de trabalhar, já tô aqui há tantos anos. Tem uma cultura forte, Tem né? uma cultura forte, então vou ajudar também no recrutamento, né? Uhum. Claro, eles se preocupam, né, com quem eles trazem para a empresa, né? E eles ajudam, assim, até a resgatar. Às vezes o funcionário entra e se eles não tivessem o apoio dessa equipe antiga, né, esse engajamento deles, então eles chamam para conversar no pessoal, pô, olha só como é que é a empresa, cara, olha como é o benefício que tu tem de trabalhar aqui, olha só como a equipe é gostosa, esse ambiente tu não vai achar em outro lugar, então eles fazem esse trabalho também junto à Defensores, equipe. né? Uhum, e isso é muito legal, a gente já converteu pessoas que poderiam ser funcionários que iam ficar pouco tempo ali, sabe, que já tinham esse hábito que hoje em dia é muito normal a gente ver de rotatividade alta, né? Uhum. E eles conseguem converter a galera, né? E isso é muito bom, por isso que a gente tem uma equipe muito forte ali na fábrica, sabe? Muito legal. E já tem... Poderia abrir pra gente quantos funcionários tem na fábrica? Tirando as franquias? Tenho 30 funcionários entre administrativo, produção e logística, né? Uhum, que legal. Tem um ponto que eu, que já te conheço um pouquinho mais, sei que quando tu pegou a empresa ali nessa sucessão, tu já tinha essa cultura forte, já tinha essa gestão de pessoas muito forte. Tu comentou que a gestão dos processos ali, da empresa como um todo, não era tão organizado, o administrativo não era tão organizado, o financeiro. E tu comentou sobre uma questão ali das franquias. Como que tava isso? Conta um pouco pra gente. Então, era uma franquia, porém não era uma franquia, né? A gente tinha contratos informais, porque meu pai chegou a ter 15 lojas próprias, né? O início do negócio eram lojas dele. Ele nunca teve intenção de franquear, de colocar terceiros, mas à medida que ele cresceu, ele também foi perdendo um pouquinho do controle e gerando interesse de outras pessoas também, inevitavelmente. Pô, que negócio legal, quero participar. Então entrou familiar, entrou amigo, né? E quando a gente viu, era uma franquia informal. E quando estava sob a direção dele, tranquilo, né? Mas quando eu assumi o negócio, eu vi que não dava de continuar dessa forma, né? Porque a gente tinha que colocar regras, a gente também tinha a intenção de crescer, eu vi o potencial do negócio para explorar como franquia, então eu precisava arrumar essa casa. E aí sim, aí a gente teve que reunir a galera antiga e dizer, olha gente, então vamos transformar isso aí numa franquia, né? E começamos esse trabalho a muitas mãos, né? Os franqueados foram muito legais também nesse momento, porque querendo ou não é fácil, né? É quando você tem uma pessoa diferente assumindo, né? Uma coisa era negociar com o meu pai, né? Outra coisa era comigo, né? Então teve essa questão de gerar confiança, né? E tudo mais. Mas eles toparam esse desafio, a gente começou a construir
falar de contratos, falar de regras, falar também de um futuro novo para a marca, o que poderia ser, construir essa marca nova, né, visualizar, né, e dizer para todos eles, né, olha, gente, a importância da gente ter uma marca bonita, da gente reformar a nossa loja, né, da gente investir no treinamento da equipe, no desenvolvimento. Então, tudo isso a gente foi criando aos poucos, né, diferente de uma franquia que hoje em dia o cara abre um negócio, dá certo, aí ele pensa, tá, então agora eu vou parar, vou formatar e vou crescer. E a gente não, a gente fez o processo inverso, de transformar já com um bonde andando, né. E foi um pouco diferente, é bem mais desafiador, claro, né? Porque envolve mais sensibilização, mais conversa, né? Mas é uma experiência muito bacana quando a gente vê que tá dando certo, né? Aos poucos a gente tá... Já são 8 anos dando certo, né? Sim, sim, sim. E aos poucos a gente tá organizando o passado e também já plantando o futuro, daí sim já como franquia, crescendo certinho, né? As lojas que abrem já entram nesse processo normal. Então, é um processo que foi muito, assim, gratificante, né? Depois de passar por ele, né? Hoje em dia a gente olha e tem orgulho da caminhada que a gente vem construindo, acho que a palavra sabe? que resume esse processo que vocês passaram tanto com os funcionários quanto com os franqueadores foi a cocriação. Em todos os momentos vocês colocaram todo mundo junto com vocês para fazer parte desse processo. Tanto no processo quando tu entrou, quando tu fez a tua sucessão, quanto começou a parte das franquias, nunca tu criou sozinha, né? Tu sempre teve uma equipe, um time te apoiando, que tava ali contigo, como tu disse, nas trincheiras. Exatamente, na luta todo dia, né? E é legal, assim, que esses funcionários, né, eles tiveram também que se adaptar ao meu jeito, né, à minha gestão, e não é fácil, né? A gente sabe que toda transição gera uma mudança, né? E foi assim com os funcionários também, mas por outro lado, eles entenderam que pô, às vezes a Maria tá sendo chata, tá sendo exigente, mas olha que bacana, a gente tá construindo esse processo, a gente tá organizando isso aqui. Às vezes a gente começou muito essa parte de organizar dentro da empresa e isso, não tinha, por exemplo, ordem de produção, né? Não era anotado as coisas, tudo era feito. O maceiro faz a massa há 10 anos desse jeito, né? Ele monta, esse aqui tá na linha de produção, monta dessa forma, já ensina o outro no boca a boca. Mas a gente falou, não, gente, só que a gente precisa colocar isso num papel, automatizar, anotar, né? Treinar as pessoas, e no início, meu Deus, isso foi um baque, né? Sim. E aos poucos a gente foi se adaptando e foram surgindo os novos desafios, e agora a gente já fala de maquinário e também se adaptaram. Então a gente vê que é legal essas pessoas que caminham evoluindo a marca com a gente, né? E claro que, como a gente também tem uma certa resistência à mudança no início, sim, mas depois eles compram essa briga junto, né, e ficam muito mais empolgados, porque, olha que massa, olha o que a gente alcançou, olha como hoje tá muito melhor, né, então isso é muito bacana. Legal, Maria. E aí, hoje a Massa Viva tem loja própria ou são todas franquias? Todas franquias. Já tive experiência de ter loja própria, né, fiquei 2 anos tocando uma loja própria, foi muito bacana, porque é aquela coisa, né? A gente sente a dor do lojista, né? Que às vezes muita gente pensa, mas tu é franqueadora, não sabe como é. Então hoje eu posso dizer pra ti que eu já tive essa experiência, né? Então a gente entende muito mais do processo, do detalhe que a gente tem que cobrar do franqueado, né? De como é complexo também gerir uma loja, por mais que seja um negócio pequeno, né? Eu vi o trabalho que dava, né? Então, eu percebi, eu aprendi muito para poder ensinar, para poder formatar os treinamentos melhor, porém chegou um momento que eu percebi que eu tinha que focar no meu principal, que eu tinha que estar ali olhando para a fábrica, para a franqueadora, né? E tinha que deixar aquela loja ali e seguir o rumo dela com um proprietário que realmente desse atenção a ela, né? E tirasse o melhor da loja. Porque quando a gente fala de negócio de alimentação, a gente sabe que a pessoa tem que estar ali direto, sabe? É o olho do dono, né? Olhar a qualidade do produto, olhar o atendimento, né? Então não adianta estar só com meia atenção, né? Tem que estar com foco total, né? Então foi uma experiência legal, mas agora eu tô focada realmente na franquia e na fábrica. Mas foi uma franquia especial pra ti, né? Foi. Não, foi muito especial, né? E aí quando eu passei ela à frente, né? Realmente, assim, dá uma dorzinha, sabe? Porque a gente se apega à equipe, aos clientes, querendo ou não, né? O ambiente também, né? Isso aqui tudo do meu jeitinho, a gente constrói tudo, os processos, o dia a dia, né? A nossa rotina, né? De acompanhar
mas agora o filho tem outra mãe. Isso aí. Ô, Maria, provavelmente muitas pessoas vão estar vendo o nosso episódio, vão olhar a thumbnail ali do YouTube. A Massa Viva é uma marca presente aqui na Grande Florianópolis, uma marca bem quista por todos, bem forte. E talvez desperte o interesse de algum investidor ou de algum franqueado, né? Alguém que queira ser franqueado. E aí tu poderia contar um pouco mais como que funciona, se a pessoa tem que estar presente no negócio, ela só pode entrar com investimentos, como que tem marcas que preferem que só vou abrir para quem vai tocar, quem esteja lá cuidando presencialmente, né? Conta um pouco mais como que é a Massa Viva, por favor. Olha, a gente prefere que o investidor esteja diariamente na loja, tá? A gente não quer pessoa que coloque só o dinheiro. Eu sei que tem muitos negócios que funcionam perfeitamente assim, mas como eu falei, a alimentação é o detalhe, né? Então, se você não tá lá ou não tem uma pessoa da sua confiança diariamente olhando se o calzone tá bem assadinho, se o suco tá bem feitinho, por mais que a gente tenha os modos de preparo, é muito diferente na prática, né? Então, a gente sabe que equipes mudam, pessoas vêm e vão, e se o olhar do dono não tá lá, não funciona o negócio, né? A gente também sabe que venda é muito de oferta, então a pessoa do caixa tem que estar ali oferecendo, né? Quer um docinho, quer uma batatinha, né? E isso só o dono para estar ali, né? Todo dia colocando na cabeça da galera e fazendo entender a importância disso. E se a loja gera o resultado, vai gerar resultado para todo mundo. Então esse trabalho realmente não tem como ser feito à distância, né? Então a gente só aceita franqueados que morem na cidade mesmo, da onde eles vão abrir o negócio e que de preferência estejam diariamente lá. Legal. E no raio das franquias, por onde tem Massa Viva? Florianópolis, São José, Governador Celso Ramos? Sim, hoje a maioria das nossas lojas ainda está em Florianópolis, né? Começamos a expansão recentemente. Aí temos em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Governador Celso Ramos em Palmas. Estamos em Camboriú. Aí ao sul, Garopaba, Imbituba e Canoas, no Rio Grande do Sul. E já apareceu alguém lá de São Paulo, Nordeste, alguma coisa, querendo levar uma franquia para lá e vocês tiveram que pensar se vamos ou não vamos? Sim, aparece diversas. Quer ver na temporada, quando a galera vem pra cá, prova o produto, adora, né? Ficam apaixonados, né? Querem levar, mas assim, eu ainda não tô preparada, né, pra atender fora do sul do Brasil. A gente colocou esse plano de expansão, né? Porque envolve custo de logística, também o custo da gente de dar um suporte, um apoio, né? Então a gente tem um crescimento na empresa espiral, né, que a gente diz, e a gente fez esse planejamento para conseguir atender melhor as nossas lojas, né? E que o negócio funcione mesmo, né? Então nada impede que no futuro a gente vá pensar nessas lojas, mas nesse momento a gente está focado no sul do Brasil mesmo. Que legal. Bea. Duda, já que a gente está falando de futuro, eu quero entender um pouquinho mais. O que tem? Tivesse vários desafios, mas eu sei que agora o desafio é outro. É um novo momento do Massa Viva. Vocês tiveram há pouco tempo uma mudança de identidade visual, uma mudança até na fachada das lojas, em toda a movimentação. Mas qual que é o desafio agora para o futuro? O desafio para o futuro é crescer. Agora que a gente arrumou a casa, né? Agora a gente entende que é o momento de captar novos franqueados e chegar a novas cidades, né? E com isso, todo crescimento dói também, né? Então esse processo de seleção, né? Seja do ponto, seja do franqueado, né? Nas regiões que a gente mapeou, ele é bem complexo, então a gente não tem um plano de expansão agressivo, a gente procura fazer isso bem gradualmente, né? Para ter consistência nos nossos passos. E, consequentemente, a gente também está aprimorando essa parte de treinamentos, né? Então, a gente também está voltado agora a uma revisão dos treinamentos internos, porque a gente entende que cada vez mais o franqueado ele tem que estar bem preparado, né? Então, a gente tem que servir de escola para ele, né? E aí a gente já está entrando em outras demandas que não existiam antes. Por exemplo, o conhecimento do franqueado para lidar com o iFood, o conhecimento dele para lidar com uma ferramenta de WhatsApp.
de utilizar o relacionamento com o cliente, de desenvolver isso. Aí surgem, por exemplo, ferramentas como o autoatendimento. Então, a gente também está estudando, está testando. Então, vão surgindo desafios, né, trazidos pela tecnologia, por esse novo momento do mercado. E a gente está estudando como que eles se aplicam à massa viva, né, o que funciona ou não, e como que a gente pode disseminar esse conhecimento para os nossos franqueados, para que eles também consigam acompanhar o mercado e ter um resultado melhor na loja deles, né. Então é adaptação, porque querendo ou não a gente é uma marca madura, o produto ele é reconhecido, ele tem qualidade e tudo mais. Porém, a gente sabe que os tempos mudam, né? Vem tecnologia, também vem pessoas novas para a região, a gente está indo para regiões novas, então tem que se fazer conhecido lá, e isso é outro desafio também. Então, no momento, a gente está pensando como é que a gente vai disseminar a marca para maiores lugares e como a gente vai também se atualizar, né, com as tecnologias do mercado. Acho que esses são os 2 maiores desafios. E hoje tu tá bem envolvida nesse processo, então, do futuro, dessas novas franquias, nessa transformação, né? De trazer novas áreas. Hoje tu tá bem envolvida nisso. Sim, totalmente. Totalmente. É um foco total, né? A gente ainda é uma empresa que não tem um tamanho tão grande, né? Então eu acabo participando, né? Surgem novos processos, então a gente está estruturando ainda à medida que a empresa cresce. E eu ainda me sinto na responsabilidade de estar ali, né? Acompanhando diariamente, né? E formando uma base bem consistente para que no futuro eu consiga, talvez, ficar um pouco mais distante, vamos dizer assim, né? Deixar a coisa rodar, né? Mas quando a gente fala de novos processos, a gente precisa, assim, de um acompanhamento muito próximo, né, pra gente conseguir estabelecer padrão, né, e depois, beleza, aí a roda toca, todo mundo já sabe o que fazer, né, e aí a gente consegue, como gestor, dar uma afastadinha, né, mas nesse momento, presença constante. Uma dúvida que eu fiquei, que tu falou sobre crescer, a questão de maquinário, implementar automação, automatização de alguns processos. Eu sei que tu comprou uma máquina recentemente e que faz os calzones, mas como que foi também para os teus colaboradores? Porque tu comenta bastante sobre essa máquina, que ela foi muito legal para o processo, que ela facilitou. Sei que vão ter outras máquinas que vão acabar surgindo nesse meio do caminho. Como que é para os teus colaboradores isso? Como é que tu traz isso para eles de que é um processo de melhoria e não de substituição? Como que funciona isso? Com muita reunião. Muito bom. Porque, assim, é difícil, né? Quando a gente fala em máquina, o primeiro pensamento do funcionário é: vamos me substituir? Então, a gente conversou muito com eles diversas vezes sobre todas as alterações que a gente ia fazer na produção, no sentido de que essa máquina não é para te substituir, é para ajudar o teu trabalho, né? Então, eles tinham muitas, por exemplo, dores de um fechamento de calzone manual, dava ler. Então, isso era uma preocupação muito grande nossa, né? Muitas pessoas hoje em dia também já não conseguem acompanhar o pique dos funcionários mais antigos, né? Hoje em dia já tem uma pegada diferente quem entra no mercado. Então, assim, a gente estava com uma dificuldade de se comprometer com o crescimento pensando na demanda. Será que a gente vai conseguir atender isso tudo manual, né? Como que a gente vai crescer de volume? Meu Deus! Então, a gente sabia que era inevitável esse caminho do maquinário e a gente fez eles entenderem, levou para teste, né? A nossa responsável da produção, quando a gente foi fazer os testes nas máquinas, a gente levou ele para ele ver, para ele testar, para primeiro ele validar, né? Porque a gente acha uma coisa, mas a gente é de fora da produção. Outra coisa é você trazer um funcionário que está ali no dia a dia, que vai dizer: isso funciona, isso não funciona, aqui tem que ter ajuste. Então a gente fez toda essa validação com ele e depois ele contou a experiência para os outros junto com a gente e disse: ó, galera, não, é massa, olha aqui, melhorou muito, vocês vão ver o esforço, como diminuiu, né? Como vai ficar melhor de trabalhar. Então a gente foi construindo isso aos poucos e isso foi muito legal, né? E quando a máquina chegou, aí deu a curiosidade em todo mundo, porque ninguém tava com medo mais dela. Todo mundo já tava, tá, o que é isso aí? Também quero participar, também quero saber. E aí, claro que cada um, né, fica com uma parte do processo. Então, mas todo mundo queria aprender tudo, queria saber como é que mexia, como é que sei lá o quê. E isso foi legal, né? No fim, a gente construiu realmente algo bom em cima desse maquinário, né, e dessa automação.
E a gente vê que esse é o futuro mesmo, não tem como, né? Então a gente está estudando cada vez mais o que a gente pode agregar para também otimizar, né, o nosso custo, né, reduzir, ter maior volume, né? Eu acho que até pode passar a princípio a insegurança, né? Claro que a Maria comentou que eles fazem toda uma base de informar para não pegar, não ser pego de surpresa do funcionário, Sim. né? Mas também eles veem que tá tendo investimento, a empresa crescendo, tá né? crescendo, tá investindo, então, opa, é uma empresa legal de se trabalhar, porque tá pensando no futuro e eu vou... Tá investindo em mim, inclusive. né? A minha empresa tá crescendo, tô me sentindo um pouco mais seguro aqui, eu vou trabalhar para crescer junto. Né? Claro, se a empresa cresce, eu cresço junto. Isso a Isso. gente sempre traz para eles, sabe? Então, pô, galera, vamos se engajar aí, né? Em todos os projetinhos que a gente traz internos também, né? Vamos fazer a empresa crescer, porque todo mundo vai junto. Então, isso a gente constrói diariamente e é muito legal que a gente vê que realmente eles acreditam, pois eles estão lá há muitos anos, né? Sim. Então, Ô, Maria, quer mais algum... Pode falar. Posso pivotar aqui? Vai, segue. Vamos trabalhar Gostaria de abordar a marca, porque a Massa Viva tem uma marca bem presente aqui na região, como falei, e eu vou levantar uma polêmica também. Eu vejo que ela tem uma certa, eu tenho a visão que ela tem uma certa concorrência com outra marca de calzone, né? Então eu achei isso positivo, porque vocês dois, a Massa Viva e o outro concorrente, tipo, polariza e aí esquece os outros demais, né? E também a cultura, o consumidor a comer calzone, né? Porque se a outra marca investe em mídia, vocês também, o calzone vira uma opção de refeição, né? De alimentação. E aí minha pergunta é, como que vocês encaram essa, entre aspas, concorrência, se todos os franqueados, tipo, opa, nós somos time Massa Viva versus o time outra marca. Como que é isso no mercado de vocês? Ah, claro, cada um torce pro seu time, né? Isso aí. Mas a gente encara com, vamos dizer assim, muita felicidade, né? Que a gente vê que o mercado tem potencial, tem demanda e a gente fortalece, como tu falou, o nome calzone no mercado. Então isso é muito bom, né? E eu vejo que, assim, o concorrente a gente sempre tem uma admiração muito grande, né? Até porque tá à nossa frente, né? Tem mais lojas, inevitavelmente. Começou antes nesse processo, tinha uma outra história, né? O nosso plano não era franquias inicialmente. Então a gente só consegue ver o quanto de mercado tem e o quanto isso pode ser explorado ainda, né? E isso é muito bom pra gente. Então, cada um tem o seu caminho, tem a sua história, há muito respeito, né? E a gente só torce para que o mercado brasileiro, no geral, conheça cada vez mais a palavra calzone e que a gente consiga entrar no Brasil todo, né? Essa que é a ideia, né? Não sei se vai fazer muito sentido essa pergunta, mas o concorrente ele trabalha muito surf e tal, até com propaganda nesse aspecto. E a Massa Viva, ela tem alguma estratégia por algum caminho parecido ou tu tenta por outro lado? A gente procura focar no esporte em geral. Então, a gente tem parceiro de surf, a gente tem parceiro de jiu-jitsu, tem equipe de vôlei. Então, a gente busca diversificar, né? Entendendo que o nosso produto casa com um jovem, com um esporte, mas a gente não foca em um nicho especial, né? E a gente faz muito o apelo da família também, porque a marca Massa Viva foi construída com esse carinho. Muita gente se lembra da época do centro, que foi onde a gente começou, né? Começou na João Pinto? Na João Pinto, Eu sou cliente da Massa Viva da João Pinto, né? Me respeita. Exatamente, da raiz, lá do início, né? Então, assim, as pessoas antigamente iam estudar, trabalhar no centro, né? E tinha esse convívio com a Massa Viva diário. Muita gente diz, pô, almoçava todo dia, né? Muita memória afetiva, né? Exatamente. Eu tenho algumas memórias afetivas com Massa Viva também, lá da Palhoça. Ó, viu? O teu já é da Palhoça. Então, assim, à medida que a gente foi crescendo, a gente levou essa memória afetiva para outros lugares. E o que a gente busca é sempre estar bem próximo do nosso consumidor, em locais do dia a dia dele, para que a gente perpetue essa memória e que hoje, se ontem tu foi lá sozinho, hoje, X anos depois, tu já vai com a tua família, com os teus filhos, né? Então, tu vai passar essa memória, vai construir essa memória da Massa Viva junto da tua família também. Então, essa é a ideia que a gente quer seguir, sabe? Que
por uma identificação mesmo do nosso público e das histórias que a gente ouve, a gente acha que a gente casa muito com essa proposta família. Que massa, parabéns. Nesse processo de mudança de marca, né, de crescimento, de evolução, vocês fizeram uma mudança bem drástica da identidade visual. Como é que foi todo esse processo? Eu imagino que tenha sido difícil, mas qual foi o maior desafio ali dentro da mudança de marca? Quando a gente optou por mudar a logo, que foi o primeiro passo, eu pedi pro designer, assim, era preto e laranja, né, uma elipse, eu falei, faz uma mudadinha aí, suave, sutil, e me apresenta, né. E ele trouxe a logo atual, que era completamente diferente, né, uma Massa Viva por extenso ali, a marca que é um calzone, uma mão segurando, que também é um M, né. E quando ele trouxe, eu fiquei chocada, eu falei, não, pera, não é nada disso que eu pedi, isso aí não vai dar certo, ninguém vai reconhecer isso aí. E ele falou, olha, me desculpa, mas o que tu quer, eu não tenho como te apresentar. A tua marca tá desatualizada e não combina mais, não combina com o teu produto, não combina com o teu público, é isso ou não é? Defendeu desse jeito. Exatamente, né? Aí eu, meu Deus, fui pra casa, aí que veio o projeto. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí, uns tempos depois, comecei a mostrar pra alguns amigos, olha o que esse design me apresentou, olha que absurdo. E a galera, mas tá legal, hein? Tá massa? Tá massa, hein? Tá bonito isso aí, hein? Acho que funciona. A gente, será? Aí, mostramos pra um franqueado, outro, mas isso tá bonito, hein? Vamos testar. A gente viu que realmente não tinha mais como voltar atrás, né? Mas aí tinha esse desafio assim, será que o cliente vai reconhecer? Será que ele não vai achar que é uma Massa Viva fake? Né? Porque vai olhar uma loja de um jeito, a outra do outro, como é que vai ser? Mas a gente resolveu topar o desafio, vamos seguir então. Então tinha a logo, aí fizemos o projeto novo, layout novo, toda a parte de comunicação, branding, o material de comunicação visual, tudo novo assim. E fomos pra rua. Aí abrimos a loja piloto, vimos. Aí a gente viu que, 1 a cada 10 mil estavam na dúvida se era uma Massa Viva mesmo, mas a gente falou, cara, vamos em frente, vamos. O que a gente vai fazer agora para consolidar ainda mais a marca nova? Vamos mudar as outras lojas. Então, isso teve também a sensibilização do franqueado, né? E dele comprar esse desafio com a gente de mudar radicalmente a identidade da loja dele. E à medida que eles foram mudando, eles viram que isso foi muito positivo, que trazia mais faturamento para a loja, que os clientes deles também estavam se sentindo melhor, porque as lojas eram mais bonitas, mais confortáveis, a galera queria tirar uma foto, queria postar, já era outro momento, já era instagramável, né? Não era mais aquela cantininha, né? De antigamente, a lanchonetezinha lá do centro. Então, a gente passou por essa transição com muito medo, mas a gente foi e no fim das contas valeu super a pena, porque realmente a gente passou a ser enxergado como um layout de franquia e posteriormente como uma franquia mesmo, né? Teve essa identificação de pessoas vindo de fora e olhando e dizendo, mas isso aqui é legal, o que é essa marca, né? Gerando essa curiosidade para vender mais franquias, né? Isso, então valeu a pena. Muito bom. Posso continuar com perguntas polêmicas? Manda. Eu gosto disso. Ô Maria, e já aconteceu algum caso de algum franqueado não estar performando e vocês tiveram que intervir, ir lá conversar, treinamento, como que tem algum caso para contar pra gente? Sim, acontece, né? E sempre que acontece isso, a gente vai lá ver o que está de fato por trás desse mau desempenho, né? E na grande maioria das vezes está relacionado a uma má gestão. Então, a gente vê que muitas pessoas acham que o negócio vai rodar sozinho. E isso casa com a pergunta que tu me fez, né? Sim. Se a gente quer um investidor que só coloca o dinheiro, um investidor que vai colocar a força de trabalho dele, a dedicação dele ali, né? Então, tá muito relacionado a isso, tá? Quando a loja desempenha mal. Então, a gente cada vez mais está desenvolvendo treinamento e focando para que o franqueado ele entenda que ele tem que, hoje em dia, desenvolver vários setores do negócio dele. Ele tem que cuidar do produto, ele tem que cuidar muito do atendimento, porque o cliente está cada vez mais exigente, né? Ele tem que cuidar das ferramentas online. Então, assim,
não tem mais outra forma de tu desempenhar um bom papel dentro da tua loja, né? E a gente tenta mostrar isso. Então, a gente faz esse papel, né? Agora a gente também tá formatando o cargo de consultor de franquia, fazendo uns aprimoramentos, trouxemos também uma pessoa para nos dar um aconselhamento, que a gente entende que a gente quer trazer mais referências dos maiores para gerar também novos insights dentro da rede, né? Novas ações, um plano de ação completamente diferente do que a gente estava tendo, né? Então a gente está desenvolvendo essa parte e cobrando cada vez mais deles. E se a pessoa não se identifica, ou se ela achou que o negócio ia rodar sozinho, né? Que não é para mim, aí a gente realmente sugere, né, que ele passe por um franqueado que realmente vá colocar toda a dedicação dele ali, toda a energia diariamente. Ô, Maria, e agora o oposto. Tem franqueado que tá dando super certo e quer montar a segunda? Como que é essa conversa? Tem franqueado indo pra nona, então... Então, com certeza, né? A gente vê que, assim, alimentação é um negócio trabalhoso. Então, não é para todo mundo. Muita gente acha que gosta de comer e acha que isso vai ser um negócio para sua vida, e não é. Porque no dia a dia são N detalhes que tu precisa cobrar da tua equipe, né? Tu pensa assim, é só chegar na loja e assar o calzone, é só chegar e bater o suco, mas, pô, tu tem que fracionar a fruta, tu tem que cuidar de estoque, tu tem que fazer pedido para diversos fornecedores, né? Tu tem que organizar a tua loja para ela estar bonita, apresentável, tem que olhar os descartáveis. Então, assim, são muitos detalhes operacionais dentro de uma operação de alimentação que às vezes as pessoas não percebem. Eu acho que, desculpa te cortar, mas eu acho que pode acontecer isso, né? Tipo assim, a pessoa às vezes tem a oportunidade financeira de abrir uma franquia ou uma ramo de alimentação que seja. Assim, cara, vai ser muito legal, vou trazer meus amigos, a gente vai sentar aqui nas mesas, eles vão estar todo mundo consumindo e eu vou poder dizer que, sou dono dos negócios. Dono dessa marca. Sou dono desse negócio aqui. Sim. Só que mal sabe ele que quem vai ter que limpar a caixa de gordura, cuidar dos processos. Exatamente, a limpezinha do chão, aí o funcionário faltou, né? Quem então, faz? Quem é que faz? O negócio tem que abrir, tem que girar. Então, assim, muitos deles acabam entendendo que a realidade não é tão glamurosa assim, mas quem pega o feeling, né, dessa operação, depois de criar os processos, definir responsáveis, vê que, pera, esse negócio é legal, dá até para replicar. Então, se eu abrir outro, agora que eu já entendi, então para abrir outro é muito mais fácil. Replicar é fácil. Então, o que a gente busca hoje é realmente esse franqueado com um perfil de operador, com um perfil de comerciante, que sabe vender, que entende a importância de motivar um time, né? De valorizar um time também, para que a loja gere bons resultados, para que todo mundo saia mais feliz. Então, quando a gente acha um franqueado assim, é o que a gente quer. Muito bom. É muito mais fácil. E aí ele mesmo, além desse perfil todo, ele desenvolve outras lideranças ali dentro, que aí facilita a vida dele para abrir a segunda, a terceira. Claro, né? Coloca um gerente que vai em várias lojas, né? Então, eles começam a criar uma estrutura que fica mais fácil, né? A gente também tem caso de franqueado, agora abriu a segunda loja e também já começa a bolar novas ideias. Aí viu uma oportunidade na Ressacada, no Figueirense ali, de criar uma operação dentro dos estádios. Então também já chamou a gente já tá começando nessa operação agora, né? Então, assim, os franqueados são muito criativos e quando eles entendem realmente a marca e gostam da operação, a gente consegue desenvolver coisas muito bacanas, sabe? Que legal, Maria. Ô, Bia, posso continuar minha metralhadora de perguntas? Segue. Depois eu te passo a bola. Tão boas essas perguntas, pode seguir. Não, apontado para o criativo, que eu peguei esse gancho. O empreendedor, por mais que ele seja um franqueado, ele continua sendo empreendedor. E às vezes ele pode ter tido uma sacada, uma ideia, e aí como que vocês gerenciam essas chuvas de ideias? Porque como tem bastante franqueados, de repente um quer fazer isso, quer fazer aquilo, tem uma ideia boa, tem uma ideia ótima, é uma ideia excelente para te passar, e isso vai para uma central de novas ideias. Ouvidoria? Uma central de inovação, como que ele lidar com isso? É bem isso, a gente sabe que o empreendedor ele é criativo por natureza, né? Isso. Então, às vezes, a gente tem que cuidar um pouco, né? Tem que dar uma puxadinha neles, mas por outro lado, saem muitas ideias boas dos franqueados, grandes ideias vêm dali. Então, o que a gente fez? A gente fez um conselho de franqueados. A gente se reúne quinzenalmente, mais ou menos, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, para desenvolver as novas ideias. Então, eles são o filtro da rede.
a pessoa tem uma ideia nova, já manda para eles, ou eles mesmos já trazem, e a gente conversa. Por exemplo, essa questão do calzone de frango, a gente tinha o frango com requeijão, que era o nosso sabor campeão ali. E aí, os franqueados perceberam que tinha alguns clientes que falavam que não gostavam do requeijão. E tudo bem, era o sabor que mais vendia, a gente podia nem se preocupar. Mas aí a gente ouviu uma, duas, a gente começou a se preocupar. A gente falou, não, pera, então a gente vai estudar isso aí. Aí eles falaram, cara, a gente tem que ter um com catupiry. Vamos fazer essa mudança aí, vai dar resultado. Aí a gente faz teste, chama, prova. Aí são diversos testes, vocês não têm noção, assim, mas são vários dias, né? Até a gente chegar no resultado final, e a gente mudou agora e dividiu o produto em dois. O frango com queijo e o frango com catupiry. E tirou o requeijão de fato. Daí franqueado, pô, mas já que veio esse catupiry, vamos trocar o requeijão da pizza, já vamos colocar lá também. E fizemos também. Milkshake que a gente criou foi também sugestão de franqueado. Tinha loja na praia, vinha muito turista, quero milkshake. Aí ele trouxe pra mim e falei, não, milkshake não, a gente vende açaí, cara, não tem milkshake. Primeira vez foi assim, né? Aí parei, pensei, aí a gente começa, pergunta pra um, pergunta pro outro, mas ia ser legal, ia ser bacana. Tá, então vamos, chama o fornecedor, desenvolve o sorvete, quais sabores vamos fazer, quem são os fornecedores parceiros, então tudo isso a gente desenvolveu, mas partindo da ideia do franqueado. Então eles estão sempre pensando em coisas novas e trazendo pra gente, e às vezes até fora de reunião de conselho, tipo ontem ainda o franqueado estava lá na fábrica, tô pensando numa ideia nova de um milkshake aí pro verão, tal. Trouxe pra provar também. E assim, a gente tem que ser aberto, né? A vantagem de ser uma franquia pequena é que a gente ainda consegue essa interação, né? E isso é muito mais rápido, né? E também a gente consegue fazer a muitas mãos um negócio e ir ouvindo o cliente. Então, isso, porque eles estão na ponta, né? E eles conseguem ouvir o cliente. Então, eu vejo que é muito rica a participação deles. A gente não conseguiria criar tantas coisas se não tivesse a participação dos franqueados constantes, sabe? Que legal, parabéns. Hoje são quantos franqueados, Duda? Hoje eu acho que são 15, 16 franqueados. Legal. E deles, alguns têm mais de 5, 6 franquias, 9, como tu tinha comentado. Muito bom, é uma extensão bem grande, né? Sim. Muito massa. Isso prova que eles gostam do negócio, né? Então, isso só dá mais confiança pra gente continuar, e sabe? Tem... Já me intrometeu. Manda. Tem perfil de franquia ideal, assim, tipo shopping, dentro de supermercado, rua, ou tem vários modelos e todos dão certo? Qual que vocês preferem? Vários modelos que dão certo. Ultimamente, a gente vê uma opção muito grande dos franqueados por mercados, né? A gente tem aqui nos principais mercados Forte, Bistec, Comprão, Brasil Atacadista. Giasse, acho que tem. Giasse também. Então a gente vê que funcionou muito bem esse modelo, porque principalmente na pandemia, né, houve essa mudança de hábito do consumidor ir para mercados e até virou um shopping, um entretenimento. E cada vez os mercados estão melhores também em opções de compra, né, experiência, né. A gente gosta de dar uma voltinha no mercado, fato, né. Então a gente vê que deu super certo nesse modelo. A gente tem lojas de rua também funciona super bem. E aí o shopping já é um risco um pouco maior, vamos dizer assim, um custo maior, né? Sim. Então a gente tem que escolher bem, tem que ser uma região muito movimentada de fluxo para que a loja seja viável, né? Então não existe negócio melhor. Vai depender da região onde essa loja tá, e aí a gente vai pensar o modelo que melhor se adequa a ela, e também ao perfil do franqueado, se ele prefere um custo ocupacional menor e às vezes um faturamento menor, ou se ele já é mais ousado, né, já gosta, já prevê um faturamento maior e topa um custo operacional maior. Então, não existe certo e errado, né? A gente estuda tudo que é opção, né? Claro, massa. Muito bom. Bora, Bia. Duda, a gente tem uma proposta aqui de episódio de 1 hora. E o tempo passa muito rápido nessa mesa. E a gente tá chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria que, antes de a gente ir de fato pros finalmente, tu deixasse algumas lições que tu aprendeu nesse tempo. Eu sei que tem muitas lições que tu trouxe, tem muitos pontos, mas se tu pudesse trazer pelo menos umas 3, 4 lições que tu aprendeu nesse tempo, que tu poderia trazer para esses empreendedores que estão ouvindo a gente. Vamos lá, lições, né?
primeiramente, a importância de valorizar as pessoas. E isso a gente vê que ao longo dessa caminhada, o que eu trago de mais precioso comigo são meus funcionários, que me ajudam a construir a empresa, os próprios franqueados, que ajudam a gente a até criar, deixar a empresa sempre atualizada, né, com novidades de mercado e entendendo o que o cliente quer, que é o principal. Resiliência, porque ao longo da trajetória de uma empresa, né, e a gente não sabe como é que é a história de cada um, mas inevitavelmente a gente vai passar por fases mais fáceis e mais difíceis, né? E cada um tem a sua história. Então é muito importante que a gente entenda, não olhe muito para o lado, entenda o nosso processo e busque, sabe, curtir ele, entender que a vida de empresário nunca vai ser fácil, mas que a gente pode construir algo legal, uma história, um legado, né? E sempre procurar se ater à nossa missão, né? Todos os dias, mesmo quando a motivação não for a maior, né? De entender, de olhar, valorizar a nossa história, né? Então é isso que eu sempre busco, mesmo no momento difícil, quando eu assumi a empresa, né? Do meu pai, eu olhava com tanto carinho para tudo aquilo que ele fez ao longo dos anos e como as pessoas gostavam da empresa, os funcionários, os clientes, né? E como já era uma marca tão tradicional aqui da região. E eu senti que eu não poderia ter outro caminho, sabe? Senão continuar essa história, né? Da mesma forma, eu acredito que tem muitas pessoas também, em diversos momentos, algumas têm um sonho e estão iniciando a empresa delas, né? Então, para acreditarem nisso. Mas também para aquelas que já estão há certo tempo, assim, de perceberem o valor que tem, né? O quanto uma marca agrega ao mercado, né? Quantas nossas soluções trazem, né? E como isso é gratificante. Perfeito. E é isso. Muito bom, parabéns. Diogo, quer deixar um recado final para os nossos empreendedores, empresários, futuros empreendedores? O recado é que acompanhe o canal, né, aqui do Além do Cartão podcast, porque a gente faz questão de trazer empreendedores com histórias ricas e que sirva de inspiração para os demais, para quem esteja nos assistindo, nos ouvindo. E o recado é isso, gente. Cada um tem no bem popular, cada um tem o seu corre, né, em busca. Sabe que ontem eu estava ouvindo também um podcast e aí abordaram o seguinte, que as preocupações, cada um tem as suas, e aí, tipo, às vezes a pessoa tá sozinha, a preocupação dela é em se alimentar, pirâmide de Maslow, né, tipo, se alimentar, tal, de ter onde dormir, enfim, as necessidades básicas. Depois as preocupações de muitos, às vezes é de algum com menos poder aquisitivo, como que eu vou pagar meu aluguel no mês que vem. E a dos empreendedores, elas vão crescendo, e aí as nossas preocupações é tipo, eu tenho tantas famílias que dependem de mim, né? Então, as nossas preocupações, cada um tem as suas, e a gente vive nesse rolê aí de empreender, de comprar, de vender, de agradar, de lidar com as pessoas, lidar com processos, que lá no fim a gente está construindo nossa história e inspirando mais pessoas a construir as suas. E eu acho que estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando vivência é uma forma de inspirar pessoas que elas também consigam alimentar mais famílias. E se puder alimentar com massa viva, melhor. Muito bom. Com certeza. Eu não podia deixar de aproveitar. Não podia. Perfeito, muito obrigada, Diogo. Eu vou, antes de a gente finalizar, vou falar dos nossos apoiadores incríveis que fazem esse episódio ser possível. Então, o primeiro apoiador, a Influ Cirelli São José, que cede esse espaço aqui pra gente, esse espaço que é maravilhoso e também é quem direciona o Núcleo Jovem, é quem faz o Núcleo Jovem acontecer. E se você ainda não conhece o Núcleo Jovem, venha conhecer nas quartas, quinzenalmente, manda uma mensagem ali pro pessoal da Influ pelo Instagram ou pelo Instagram do Influ Jovem, venha conhecer. É um momento onde você pode conhecer pessoas inspiradoras como a Duda, pessoas inspiradoras como o Diogo, conhecer mais pessoas que podem te ajudar no teu processo e crescer. A gente sempre fala que ninguém chega ao topo sozinho. A Duda fez isso, ela soube fazer isso muito bem, o Diogo também. Então, venham pro Núcleo Jovem, conheçam. Também nosso apoiador Madeireira União, que cede esse cenário incrível aqui. Barulhinho de dinheiro na... Dinheiro caindo? Dinheiro caindo
Madeireira União, que fez esse cenário maravilhoso. BF Marketing Studio, a minha empresa. A gente tá aqui com toda a parte de comunicação do podcast. Vídeo 7 Filmes, quem faz esse vídeo maravilhoso, incrível, com essa qualidade ótima acontecer para vocês. Lotterman Comunicação, nossa assessora de imprensa maravilhosa, a Dani, que tá levando também a comunicação desse podcast ainda mais longe. Edmilson Ortiz, nosso mentor de comunicação. Se eu tô aqui hoje falando, é muito por conta dele, é o nosso mestre, nos apoiou muito. Nós três já passamos por mentoria com ele, sabemos o quanto isso é importante. Tá criando monstros. Tá criando monstros, exatamente. A Lucro Max Contabilidade, hoje o Augusto não tá aqui com a gente como host, mas geralmente ele tá aqui como host desse podcast. E o Massa Viva, que tá aqui com a gente hoje, para que vocês também acompanhem qual que é a rede do Massa Viva. Massa Viva Oficial. A rede principal do Diogo. Segue lá, Diogo Besfontana. Diogo Pra Besfontana. ver se eu consigo inspirar as pessoas a tomar café sem pressa e alimentar passarinhos. Isso mesmo, e tá inspirando. E Beatriz Fensloff, aí vocês se viram em escrever aí na legenda o sobrenome pro pessoal conseguir escrever lá no Instagram. Agradeço, pessoal, de coração pela presença de vocês, por estarem ouvindo esse podcast e até a próxima. Valeu, Tchau, muito pessoal. obrigado. Obrigadão, gente.